Vamos lá, pessoal. Questão 4. Questão 4 pergunta: como os gráficos das funções são obtidos a partir do gráfico de f? Para fazer essa questão aqui, como a gente está aqui para fins didáticos, né? Ainda que não fosse, uma maneira interessante de visualizar essa questão é tomando um exemplo. Então vamos fazer o seguinte: deixa eu fazer aqui em vermelho. Vamos dizer que f de x é... A gente vai usar esse mesmo exemplo para os três itens. A gente pode depois, vocês podem exercitar com outra função, tá? Verificando que é verdade. Mas eu gosto de usar esse exemplo aqui, porque eu acho que a função x ao quadrado, né? Ela tem um formato peculiar e ela ajuda a gente ela facilita a nossa visualização. Então veja, como é que é o gráfico padrão de uma parábola? No caso de uma parábola x ao quadrado, né? Vamos fazer assim, então. Aqui é o eixo x. Vai ser mais fino, né? Isso aqui. Já está no mínimo. Se já está no mínimo, não pode ser mais fino. Então vamos fazer assim, eixo x, ou melhor, eixo y e o eixo x, né? Aqui é o eixo y, aqui o eixo x. E aí eu tenho aqui a minha parábola, né? Mais ou menos assim. X ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Veja, ele pergunta o que aconteceria se a função... Se a gente pegasse a função f de x e quisesse saber o gráfico da função menos f de x. O que seria a função menos f de x? Veja, aqui por exemplo, o ponto x igual a 1, ponto x igual a 1, nos fornece um y igual a 1. É só você colocar aqui o valor de x igual a 1, 1 ao quadrado igual a 1, então dá 1. O que seria fazer a função ser multiplicada por menos, né? Ora, seria que, em vez de o x1 nos fornecer um valor 1 positivo em y, ele nos forneceria um valor menos 1. Por quê? Porque eu peguei o resultado anterior, que era 1 positivo, e multipliquei por menos 1, né? O sinal negativo. Se a gente tivesse aqui no caso do 2, ficou um pouco torto aqui, mas não tem problema. Se x igual a 2, o y seria igual a 4, né? E o que aconteceria se eu multiplicasse esse valor por menos x? Ó, agora, o x igual a 2, ele estaria associado a um valor menos 4. Então, veja, todos esses pontos aqui, eles estariam associados de maneira simétrica em relação ao eixo x. Se você tem alguma dúvida, você pode ir tomando mais valores. Mas, resumidamente, quando você juntar todos esses pontos, eles basicamente estão sendo espelhados. Ficou terrível, né, esse gráfico. Mas eu vou melhorar. Eles estão sendo espelhados com relação ao eixo x. O eixo x está funcionando como um espelho. Então esse gráfico aqui em preto, ele é igual ao gráfico de x ao quadrado, só que com sinal negativo. É o menos x ao quadrado. Em geral, qualquer gráfico, né, de qualquer função, dado uma função f de x, se você quer o gráfico de menos f de x, você simplesmente espelha esse gráfico com relação ao eixo x. Então a resposta para a letra A é um gráfico espelhado, né, ou simétrico em relação ao eixo x. Tranquilo? Como é que a gente faria o gráfico aqui para a letra B, que é y igual a 2f de x menos 1, né? Então, para fazer a letra B, a gente pode tomar o mesmo exemplo, fazendo f de x igual a x ao quadrado, certo? Vamos lá. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui com a função? A gente está multiplicando o valor da função por 2 e depois subtraindo 1. O que vai acontecer quando eu fizer isso com uma série de valores, né? Ó, vou traçar aqui os meus eixos. Vou até fazer assim, porque a gente não vai precisar fazer a parte de baixo para esse exemplo. Aqui x,
e aqui y, certo? Se eu tenho aqui o meu gráfico tá um pouco feio, vamos voltar aqui. Assim tá bom. Se eu tenho esse gráfico aqui, que é o gráfico de f de x igual a x ao quadrado, quando eu multiplicar esse gráfico por 2, cada ponto vai ter o seu valor 2 vezes maior, né? Mais alto. Então essa função ela vai ficar um pouco mais inclinada. E por quê? Aí para você entender isso, basta você pegar um ponto. Por exemplo, se x igual a 2, né? Fazer x igual a 3. Se x igual a 3. Aí eu vou ter o f de x, que é o x ao quadrado, né? Ele vai ser 9. E o y, ele vai ser 2 vezes 9, 18. Menos 1, 17. Então, assim, que pro ponto, vamos dizer aqui que o ponto 3 é aqui, tá? Aqui o ponto 3, sei lá, por aqui. Vamos dizer que esse é o ponto 3. E aí aqui a gente teria o 9 associado, né? Não está em escala, mas dá mais ou menos para entender. Para o mesmo ponto 3, o gráfico da minha função y, né? Eu posso até botar aqui em preto para vocês entenderem que o f de x é o vermelho e o y é o preto. Perceba que para o mesmo 3, o gráfico preto ele tem que agora atingir o valor 17. Então faz sentido que o gráfico ele fique mais fechado, assim, né? No caso da parábola. O que importa é que aquele ponto que estava em determinada altura, né? Determinado y, ele aumente de altura, né? Aumente de y, porque é isso que está acontecendo com a função. E aqui 17. Beleza? Então, isso aqui o que está acontecendo aqui? Eu só estou multiplicando por 2. Então aqui nem seria nem 17, né? Seria 18. Por quê? Porque primeiro eu estou só multiplicando por 2. Então o gráfico de x ao quadrado está aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. E esse gráfico em preto aqui seria o y igual a 2 vezes x ao quadrado. Tá? Então eu pego todos os pontos, aumento a sua altura em 2 vezes. Então fica um gráfico mais fechadinho no caso da parábola. E aí por fim eu retiro 1. Basicamente, quando eu retiro uma unidade, eu estou pegando todos esses valores e diminuindo uma unidade. Então, esse gráfico, igual o gráfico preto, ó, igualzinho o gráfico preto. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Tá difícil, né? Mas deixa eu ver se eu faço assim, ó. Olha aí. Copiar. Colar. É o mesmo gráfico em preto, só que em vez de ele estar aqui centrado no zero, todos os valores foram diminuídos de uma unidade. Então ele vai ser arrastado aqui uma unidade para baixo. Vou alterar o estilo, mudar a cor, né? Deixar azul, por exemplo. Então aqui em azul, cadê azulzinho? E em azul já seria, posso até melhorar aqui, né, para deixar bem claro o que está acontecendo. Ó. Vamos fazer assim, que é o 2 vezes o f de x, que dá 18. Vou botar aqui embaixo. E o y, ele fica 2 vezes f de x menos 1, que é 17. Certo? Então o gráfico que a gente quer é esse azul, né? O que aconteceu com ele? Ele foi esticado, digamos assim, né? No eixo y, nessa direção vertical, de modo que os valores de y eles são o dobro dos anteriores. Então ele foi esticado em y 2 vezes e ele sofreu uma translação para baixo em uma unidade.
Então esse gráfico aqui em azul seria o gráfico que a gente queria. Lógico, a gente fez com a parábola aqui, mas a gente poderia fazer com qualquer coisa, com qualquer gráfico, qualquer função. Aqui seria y igual a 2x ao quadrado menos 1. Beleza? Vamos ver agora o item C. O item C nos traz o seguinte: f de x menos 3 mais 2. Y é igual ao f de x menos 3 mais 2. Beleza. Vamos tentar fazer da forma semelhante a que a gente fez o anterior. Acho que vai caber aqui, né? De novo, vou traçar aqui os meus eixos coordenados. Aqui x e aqui y. De novo, fazendo com que o meu f de x seja igual a x ao quadrado. Beleza? Se o meu f de x é igual a x ao quadrado, de novo a gente vai ter aquele formato já conhecido. Tá? E aí agora, como é que eu calculo o f de x menos 3? Veja, eu vou tentar seguir o padrão, vou fazer em preto, né? Então aqui eu tinha feito... Como é que eu tinha feito aqui? Preto é o segundo, tá bom. Vamos fazer assim agora. Então agora eu quero saber como é que seria o y igual a f de x menos 3, que seria x menos 3 ao quadrado. Veja uma coisa, bizu, né? Dica. E a gente vai tentar mostrar isso exemplificando aqui para vocês. Se eu tenho o gráfico de x ao quadrado, como é que eu encontro, por exemplo, a raiz, né? Bom, no caso aqui do x ao quadrado fica bem fácil de encontrar a raiz, porque, enfim, não tem nenhum dos outros dois termos, b e c. Aqui a gente consegue ver facilmente que a raiz, até graficamente, que a raiz é zero, né? É uma raiz dupla em zero. E se o meu polinômio ele fosse x menos 3 ao quadrado? X menos 3 ao quadrado, ele é exatamente x menos 3 vezes x menos 3. Né? Qual é a raiz desse polinômio? Raiz é aquele número que a gente coloca aqui no x que faz com que esse resultado seja zero. Como é que eu faço que esse produto seja zero? Quando x igual a 3, né? Então perceba que quando x igual a 3, a parábola tem que tocar o eixo x, né? Que é exatamente o conceito de raiz. Então a parábola ela tem que tocar aqui nesse ponto, no 3. Então a gente acabou de perceber que o que acontece, na verdade no item anterior, a gente percebeu que quando a gente faz, por exemplo, uma subtração do lado de fora, né? Aqui tem o f de x e aí fora do parênteses tem um menos, a gente faz uma translação vertical para baixo, né? O que faz sentido, né? É menos, então vai para baixo, né? No eixo y, tranquilo. Agora aqui, a gente colocou dentro do parênteses, a gente colocou um menos 3, só que aí a gente percebeu que o gráfico ele vai ter que andar para a direita, que é um pouco contraintuitivo, mas a gente viu que faz sentido, né? Porque a gente viu que a nossa raiz tem que ser 3 positivo. Então aqui a gente vai traçar a mesma parábola, só que em vez de ela estar passando no 0, ela está passando no 3. Eu vou até fazer daquele jeitão. Opa, assim não. Pode ser assim, depois eu apago. Copiar. Colar. Ó, olha aí. Olha aí, alterar o estilo, preto, né? Não, aqui ficou ruim, hein? Eu vou fazer assim, alterar o estilo. Preto. Aqui também alterar o estilo preto. E aqui eu vou apagar, né? Pronto. O que a gente fez aqui? A gente transladou horizontalmente agora a parábola para a direita. Então,
o bizu que eu queria dizer naquele momento era, se a gente tem um incremento ou um decremento, é isso mesmo? Tô falando besteira? Incremento, decremento, eu acho que sim. Se a gente tem um incremento ou um decremento na parte externa da função, a gente está fazendo translações verticais, né? Se a gente tem um incremento ou um decremento dentro do parêntese, né, dentro ali da função, como nesse caso aqui do item C, a gente está fazendo uma translação horizontal. Aí, lembrando sempre de que se é menos alguma coisa, a gente faz a translação para a direita. Se for mais, a gente faz para a esquerda. Tranquilo? E aqui a gente, na verdade, tem os dois, né? A gente tem um incremento dentro da função, que fez com que a gente fosse para a direita em 3 unidades. E depois a gente tem o f de x menos 3 mais 2. Então seria menos x menos 3 ao quadrado mais 2. Seria pegar esse gráfico preto e jogar ele 2 unidades para cima. Exatamente como a gente fez no exemplo anterior. Por que tá assim direto, hein? Mas tudo bem. Tá só pegando, né? Agora deu certo. Copiar, colar. Isso aqui é bom demais. Peguei aqui exatamente o ponto que eu tava, joguei pra cima, altero o estilo. Azulzinho perfeito. Tá até fora de... Não tá combinando, né? Esse azul aqui tá diferente desse. Mas não tem problema. Então essa questão, ela queria trabalhar exatamente isso, né? Como a gente fazer essas mudanças de gráfico, ou melhor, como a gente analisar gráficos que tenham essas pequenas diferenças, né, de incremento, de decremento, mas de maneira simples, né, sem ter que necessariamente traçar o gráfico da função ponto a ponto, né? Então é necessário que você tenha uma ideia dos gráficos básicos, os mais famosos, e a partir disso você consiga fazer algumas alterações, né, com esse gráfico. Na verdade, na disciplina de cálculo, é interessante que você já venha com essa base, mas em cálculo você vai aprender a traçar quase qualquer gráfico, né, esses gráficos de função de uma variável, de maneira mais correta, digamos assim, né, de maneira mais precisa, através das ferramentas que você vai aprender de derivação. Tranquilo?